Boa noite, galera, beleza? Estamos aqui numa sexta-feira à noite, naquele famoso sextou, para abordar um pouco sobre saúde. Enfim, essa vai ser uma live aberta, igual eu fiz num sábado, há umas 2 semanas. Mas, primeiramente, boa noite a quem for chegando. Já vai deixando o like, já vai deixando o coraçãozinho. Compartilhe com as pessoas próximas a você, para que faça parte dessa live. Essa live vai ser uma live aberta, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí das pessoas que for chegando, quiser perguntar alguma coisa, enfim, vamos bater um papo descontraído. Mas, enquanto não aparecem dúvidas, vou falar sobre própolis. Se não tiver pergunta também, vou emendando outros assuntos. Mas enfim, a própolis, como todo mundo sabe, tem ação para a nossa imunidade, né? Especialmente nesse momento que estamos vivendo. Mas tem um ponto muito interessante sobre a própolis que poucas pessoas comentam sobre. E aí, dentro disso, o que é importante, né, salientar? Né, todos os suplementos, né, com exceção da própria própolis, daquelas pessoas que fazem hemodiálise, que têm insuficiência renal, enfim, que têm danos renais severos, a própolis é o único suplemento seguro para que qualquer pessoa tome. Vitamina D, vitamina C, aloe vera, glutamina, o que vocês pensar, por mais seguro que seja para 99,99% da população, tem algum grau de restrição, né, para pessoas que estão em hemodiálise. Pessoas que têm insuficiência renal, mas, enfim, perdeu só um pouco de função renal, ainda podem sem problemas algum. Agora, para pessoas que estão em hemodiálise, apenas com um acompanhamento médico restrito, né? Com realmente alguém acompanhando bem de perto. Agora, a própolis não. A própolis, independente da situação que a pessoa se encontre, acamada, em fase terminal de câncer, com insuficiência renal severa, fazendo hemodiálise, pode tomar sem nenhum problema. Pelo fato do seguinte, a própolis ela tem ação nefroprotetora. Wesley, o que é isso? Você está falando grego? Não, as células hepáticas têm por nome hepatócitos. As células do cérebro têm por nome neurônios. E as células do rim por néfrons, né? Tanto é que quem se especializa na parte renal é nefrologista. Enfim, e aí a própolis tem essa ação protetora dos néfrons, né? Das células renais. E o que acontece? Inclusive há casos, pasme, há casos de pessoas em insuficiência renal que estavam para entrar, quer dizer, que estavam com insuficiência renal, que iriam entrar para começar a fazer hemodiálise e começaram a tomar própolis e em um ano reverteu o quadro de insuficiência renal. Então, para você ver o poder da própolis tem na saúde do ser humano. E aí outras pessoas que já estavam em hemodiálise não chegou a reverter o problema, a parar de fazer hemodiálise, mas precisou de menos intensidade, menos frequência, enfim, melhorou inúmeros fatores, inúmeras questões do dia a dia dessa pessoa pelo uso da própolis. Para quem não sabe, a própolis é uma resina, né, coletada aí pelas abelhas, produzida por elas, que serve como proteção, né, da colmeia contra bactérias, fungos. Não à toa a própolis no próprio ser humano também tem ação antifúngica, antibacteriana, antiparasitária e antiviral, né, especialmente nesse momento que estamos vivendo. Então, enfim, a própolis realmente tem esse poder, né, para fortalecimento da imunidade, e ela é inclusive considerada a principal substância produzida pela natureza que o ser humano pode consumir com maiores efeitos sobre a nossa saúde. Mas enfim, tem uma pergunta aqui: se minha vitamina D3 estiver acima de 80, acima do normal, ainda não é acima do normal, como saber a quantidade de tomar para manter? Só testando, né? Não tem outra maneira, não tem uma lâmpada que nós poderemos esfregar e obter um resultado. Então vamos supor, você toma 10 mil todos os dias, e aí você foi lá, fez o exame, você estava lá com nível de 20, 30, 40, não importa, e aí você tomou por alguns meses a dose de 10 mil, e aí quando você repetiu o exame estava em 80. Ou seja, essa dose, se você continuar tomando, vai continuar subindo. Então, só por aí já dá para entender que você precisa reduzir a dose. Que se você ficar de maneira indeterminada, vai para 90, 100, 110 e assim por diante. E aí o que acontece? O que é o padrão de recomendação? Você reduz pela metade. Então você fez o exame lá, deu 85, deu 90. Você reduz pela metade, espera passar uns 3 meses, 4 meses, e aí você repete o exame. E aí você vê, se reduziu ali para 80, 75, de boa, né? Aí você toma dia sim, dia não, uma dose mais alta também. Enfim, é bem fácil, né? É só substituir, parar de tomar, toma 10 mil de segunda a sexta, para de tomar no sábado e no domingo, ou toma 5 mil todos os dias, ou toma dia sim, dia não. Enfim, há várias maneiras de você manter os seus níveis. Você faz da maneira que achar mais prática, a maneira que achar melhor para você.
e que, enfim, seja de sua preferência. O importante é que você mantenha, não importa a dose, a frequência, pouco importa. O importante é que você mantenha entre 80 e 100 pelo menos, né? Pode até ser mais alto, mas isso daí realmente requer um acompanhamento, porque requer o equilíbrio da vitamina A, do zinco, do magnésio, de algumas vitaminas do complexo B, do selênio, enfim, para que você mantenha acima de 100, para ter maiores efeitos ainda, só que sem riscos aí de alguns outros problemas. Enfim, que outro assunto nós podemos comentar? Alguma sugestão aí? Enfim, própolis, já falei. Um outro ponto importante é sobre a vitamina K2, né? A vitamina K2 muito dita aí como o principal nutriente a se associar com a vitamina D, e uma potencializa o resultado da outra. E é importante porque quando nós usamos vitamina D e vamos prolongando essa questão dos níveis cada vez maiores de vitamina D, ela vai meio que depledando a vitamina K de forma indireta, porque ela recruta uma enzima específica, né, que eu comentei na outra live sobre osteocalcina, MGP, que depende de vitamina K. E aí, se não usem associação à vitamina K, os níveis de vitamina K vai ficando cada vez menores, que também influencia na imunidade. Então, por isso, o mais importante de tudo é o sinergismo nutricional. Mais importante do que ter 90, 100, 120 de vitamina D é você ter 60, só que com todos os demais nutrientes também ali nos 80, 90% do que seria o nível ótimo, daquilo que seria realmente o top, do que ter um ou dois nutrientes muito tops e o resto todo deficiente. Com certeza, não só a sua imunidade, mas sua saúde hepática, metabólica, hormonal, cerebral, todos os aspectos da saúde humana vai melhorar. Teremos aqui o vitamina E, fala um pouco dela. Eu respondi lá no Stories, né? Eu comentei os benefícios que foi perguntado, mas eu vou comentar um ponto interessante aqui. Só deixa eu digitar aqui, que eu comentei os benefícios, mas é importante eu sempre citar algumas fontes, né? Alguns dados para que possa consolidar, né? Embasar aquilo que eu falo e trazer mais propriedade à minha fala e mais segurança, né? Para que as pessoas possam aplicar em si mesmas, em fazer uso, em sentir os benefícios e poder ter a diferença no seu dia a dia. Daí chega aqui, ó. Para que a vitamina E é importante, né? Ela, dentre todos aqueles benefícios, né, um ponto interessante é que estudos, né, desde 1960 os estudos vêm mostrando que a vitamina E está sendo considerada o principal nutriente dos lipossolúveis, ou seja, dentre a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, como uma principal ação antioxidante, né, de regeneração, de evitar inflamação, oxidação e assim por diante. E dentre os lipossolúveis, né, dentre os hidrossolúveis, é a vitamina C, como já é sabido por todos nós. O que acontece? Para quem está muito inflamado e que começa a suplementar ômega 3, se a pessoa estiver muito inflamada, com desbiose intestinal, esse ômega 3 ele toma outra via metabólica. Então, ao invés de ajudar, a pessoa vai estar se prejudicando, né? Não ao ponto assim, nossa, enfim. Mas o que acontece? O ômega 3 ele vai ficar meio que inativo, ele vai ter uma reação em cadeia de radicais livres. A vitamina E é importantíssima para evitar essa reação, para interromper essa relação de oxidação entre ômega 6 e ômega 3. E não à toa, os suplementos, né, obviamente não é todos, os de farmácia também não, boa parte não são assim, alguns são, mas os ômega 3 de qualidade, você pode ver no rótulo que ele vai vir vitamina E em conjunto, né, seja na composição da cápsula ou na própria composição interna da cápsula, junto ao próprio ômega 3. Pelo seguinte, para de fato evitar essa oxidação, que se a pessoa estiver inflamada, o ômega evita, né, esse problema do ômega 6 e ômega 3. Então os ômega 3 de qualidade já vem a vitamina E em conjunto ali, geralmente numa dose de 10 miligramas, para realmente ter esse efeito benéfico. Outro ponto da vitamina E que faltou eu comentar na resposta dos stories é que ela atua evitando, né, mutação genética, evitando problemas no DNA. E como nós sabemos, a base das doenças são por ativação ou por desativação dos genes. Então, quanto mais doente a pessoa tiver, quanto mais deficiente nutricional ela tiver, e aí, obviamente, nesse caso, a deficiência de vitamina E, ela vai ativar genes de doença e desativar genes de saúde, aumentando o seu risco de cânceres, doenças cardíacas, metabólicas e todas as demais doenças degenerativas que conhecemos. Wesley, o que é doença degenerativa?
qualquer doença que não seja congênita, que não seja genética, que você não nasceu com ela, desde lá você saiu da barriga da sua mãe e você já sofre com tal doença. É aquela doença que você desenvolveu ao longo da vida, ou seja, diabetes, artrose, osteoporose, artrite, Alzheimer, pressão alta, qualquer problema que você desenvolveu ao longo da vida é doença degenerativa, doença crônica. E com isso, a nutrição é importantíssima para evitar esses problemas. E especialmente nesse caso, otimizando os níveis de vitamina E. Ela atua como protetor solar interno, como foi dito, todos aqueles benefícios, né, de melhorar sintomas de TPM, menopausa, assim por diante. E sobre Alzheimer, que é o ponto que eu gostaria de frisar, né, é um dos nutrientes mais importantes para a saúde neurológica, para a saúde emocional. Tem um estudo que foi feito com mais de 600 pessoas que tinham um nível moderado a severo de Alzheimer. Ou seja, não é aquela pessoa que estava começando a esquecer as coisas, que estava começando a desenvolver. Já eram pessoas com realmente a doença instalada, com nível crítico, né, de moderado a severo. E esse estudo teve um acompanhamento de 5 anos. Essas pessoas suplementaram, né, teve o grupo controle, que não fez nada, manteve a vida normal, no acompanhamento do estudo, e teve o outro grupo que suplementou 2.000 unidades de vitamina E. E a dose padrão é 400 UI, ou seja, 400 unidades. Então foi aí, que 4 vezes mais, né? Um pouquinho mais de 4 vezes. Enfim, por 5 anos. O que acontece? No final do estudo, a conclusão foi que aqueles que suplementaram, eles tiveram menor declínio cognitivo, né? Ou seja, a doença retardou a progressão da doença, reduzindo a necessidade até de cuidadores especiais, ou seja, só ali um parente para pegar água, para fazer alguma coisa, essas coisas básicas era necessário. Não precisava mais de alguém olhando pela pessoa 24 horas, a pessoa já tinha condições de tomar banho, de fazer coisas básicas do dia a dia. E para você ver o poder, né, que a nutrição, quando se é otimizada, né, tem uma frase muito célebre, muito importante do mestre Ayer Ribeiro, que é o seguinte: quando a fisiologia é otimizada, a saúde aparece, a doença desaparece. Então é justamente isso. Quando nós damos ao corpo aquilo que ele precisa, o corpo vai dar aquilo que nós queremos, que é saúde. E como esse estudo concluiu, essas pessoas com Alzheimer parou, né? Regrediu a doença, entrou no estado de remissão, não chegou a reverter totalmente, mas já dispensou a necessidade de cuidadores, né, dessas pessoas. Outro papel importante também é na resistência física, né? Pessoas que fazem musculação, que fazem HIIT, que fazem corrida, natação, qualquer atividade física de moderada a alta intensidade vai desgastar, né? Vai causar fadiga muscular. E a vitamina E retarda essa fadiga, ou seja, no caso da musculação, a pessoa consegue carregar mais peso, consegue fazer mais repetição, se recupera mais rápido nos dias posteriores. E outro ponto importantíssimo da vitamina E é para a saúde bucal, para a saúde dentária. Inclusive, ela é utilizada em protocolos na odontologia biológica para reduzir, né, os malefícios das restaurações de amálgamas, né? Quando a pessoa vai restaurar, faz a restauração convencional, daí depois começa a sofrer os problemas no longo prazo, vai num odontologista biológico que vai fazer um protocolo aí nutricional antes, durante e após essa retirada para evitar o potencial malefício dos metais tóxicos, especialmente o mercúrio, que é o maior componente das amálgamas. E aí a vitamina E é tão importante nesse processo de detox, de imunidade, de eliminar toxinas e metais tóxicos, que ela faz parte desse protocolo. Inclusive, a vitamina E é o principal antagonista do próprio mercúrio. E claro, de vários outros nutrientes ela ajuda a eliminar também. Ela é importantíssima como construtor do colágeno, né? Muitas pessoas se entopem de colágeno, que podem sim ter seus benefícios em casos específicos, com objetivos e recomendações específicas, mas do que adianta a pessoa tomar colágeno se ela está deficiente dos construtores endógenos do colágeno? A pessoa não vai estar de maneira alguma ofertando toda a sua necessidade de colágeno. Ou seja, se a pessoa tem deficiência de vitamina E, vitamina C e outros nutrientes, vai acabar prejudicando a sua produção interna de colágeno. Daí o colágeno que ela toma externamente não é suficiente para suprir suas necessidades. E aí com isso os vasos sanguíneos acabam sofrendo, causando lesão endotelial, ou seja, o vaso vai ficando mais duro, mais enrijecido, perde sua flexibilidade, sua resistência. Com isso aumenta a pressão alta e, claro, com todos esses fatores, aumenta aí a incidência de doenças cardíacas. Também vai prevenir não só doenças cardíacas, mas todas as doenças degenerativas pelo fato de reduzir a inflamação sistêmica, a inflamação crônica.
Tanto é que ela reduz, né, proteína C reativa, homocisteína, entre outras. Inclusive, até uma recomendação geral de se suplementar vitamina C e vitamina E de forma conjunta, de forma associada, pelo fato de que uma é a principal vitamina antioxidante hidrossolúvel, no caso a vitamina C, e a vitamina E a principal vitamina antioxidante lipossolúvel. Ou seja, onde a vitamina C não consegue chegar, né, no tecido adiposo, nas células gordurosas específicas, a vitamina E chega, limpa, faz essa limpeza, né, do lixo metabólico causado. Então, basicamente é isso sobre a vitamina E. Mas é isso aí, se ninguém mais tem alguma dúvida, estarei encerrando essa live. Falei sobre própolis, sobre a vitamina K2, sobre a vitamina E, e acredito que ficou bem interessante. E aí, Wesley, eu posso suplementar a vitamina E? Ela é um dos nutrientes que nem todo mundo é deficiente, então é recomendável fazer o exame. A dose de 400 UI pode ser, né, a dose padrão recomendada, mas não é a maioria das pessoas que tem deficiência. E aí você pode pensar, e se acontecer igual o meu caso com o zinco, né? Que é aí depois dos nutrientes básicos, né? Vitamina D, magnésio, vitamina C e ômega 3, é o principal em deficiência. 77 ou 78% da população mundial tem deficiência de zinco. E aí, o que acontece? Eu fui fazer o exame e eu estava com excesso de zinco, né? Com 145, que o máximo é 120, enquanto meu pai ele tinha 83 de zinco, que já é uma deficiência moderada, e minha mãe tinha apenas 66 de zinco, que é uma deficiência gravíssima. Ou seja, nós três comemos a mesmíssima comida, e ela com deficiência gravíssima, meu pai com deficiência moderada e eu com excesso. Então, para você ver como a individualidade entra nisso, e nós, de forma geral, é a mesma genética, né, grosso modo falando. Então, por isso, né, nessa questão da vitamina E, apesar de ter essa dose padrão recomendada, é importante fazer o exame para ver se de fato você possui deficiência. Agora, aqueles outros, né, que são básicos, que qualquer pessoa pode suplementar, vitamina C, ômega 3, magnésio, vitamina D, esses são básicos, né? Todo mundo, por mais orgânica, variada e saudável que seja uma alimentação, a pessoa não consegue. Ela pode não ter o grau de deficiência, ela vai estar ali apenas nos níveis normais dos exames. Mas o que nós queremos para nós não é apenas estar normal no mundo de pessoas doentes. Se você é normal no mundo de pessoas doentes, você está doente. Ou seja, você tem que estar fora do normal, você tem que estar no nível ótimo, naquele nível que vai fazer sua saúde prosperar. E no mundo de doentes, no caso, quem faz exames é pessoas que vão já no médico, que prescreve, porque a pessoa já está sentindo algum mal-estar, algum problema de saúde, assim por diante. Ou seja, aqueles valores que você vê no seu exame representam 95% da média estatística das pessoas que fizeram o exame naquele laboratório. Ou seja, se 100 pessoas fizeram o exame naquele laboratório, aquele valor, por exemplo, de B12 de 210 a 900, né, que é o comum, as pessoas, 95% dessas pessoas se encontram dentro desse valor de referência. Por isso o valor de referência é estipulado dessa maneira. Tanto é que, dependendo de laboratório para laboratório, o valor mínimo é 180, o valor máximo já vai para 1.000, mostrando que não é um padrão estatístico utilizado por estudos. É o padrão apenas das pessoas que fazem exame naquele laboratório. Então é a mesma coisa você chegar num cardiologista e perguntar: a pessoa que corre 200 metros, ela tem a mesma resistência, a mesma capacidade cardiovascular que a pessoa que corre 2 quilômetros? E o cardiologista vai falar, óbvio que não, né? Quem pensa assim está endoidando da cabeça. E por que nós aceitamos a mesmo tipo de interpretação para exame de colesterol, para vitamina B12, para vitamina D, né? Que diz normal de 20 a 100. Daí você vai com o exame de 24, que foi o próprio caso da minha mãe, no médico convencional, e vai dizer que está normal, que não precisa suplementar. Sim, normal está dentro do valor de referência. Mas é como dito, ser normal no mundo de pessoas doentes faz você uma pessoa doente, você de uma pessoa propensa a adquirir maiores infecções respiratórias, a ter uma imunidade mais baixa, a ter problemas digestivos. E aí eu não quero ser normal no mundo de pessoas doentes. Ou seja, eu não quero estar ali com a vitamina D de 24, que ela está normal, mas ela não está ideal, ela não está ótima, ela não vai fazer a minha saúde prosperar, ela não vai fortalecer minha imunidade, ela não vai melhorar meus processos digestivos, minha regeneração das células de forma geral, minha capacidade neurológica de foco, de concentração e assim por diante. E assim vale para todos os exames, né? Você está normal dentro de um padrão, de um valor de referência, você está doente, né? Já que mais de 95% da população tem algum grau de doença, ainda que não diagnosticado. Se você for avaliar os exames com alguém que realmente entenda de forma mais profunda, mais completa, mais abrangente, a pessoa já está com exames doentes, com exames que mostram que dali 2 anos, 5 anos, 10 anos, a pessoa vai desenvolver uma diabetes, uma gordura no fígado, um Alzheimer,
uma pressão alta, enfim, qualquer problema aí de forma geral que é comum nos dias de hoje. Infelizmente, hoje ainda a pessoa não está diagnosticada. É igual eu ouço, a pessoa bebe coca, come doce, todos os dias, a todo momento. Daí tem glicemia de 80, 90. O que acontece? A medicina convencional só vai considerar fora da realidade, só vai considerar a pessoa doente quando passa de 126. Mas o que acontece? A pessoa sempre tem a glicemia de 80, a pessoa vai ano que vem está em 82, depois no outro ano 85. Será que precisa esperar chegar em 126 para falar que essa pessoa está diabética? Ou a pessoa não entende que ela já está perdendo saúde pancreática? Ela já está perdendo as células betas que produzem insulina, por isso está aumentando a glicemia. Porque o que acontece? Antes da pessoa se tornar diabética, isso acontece com qualquer doença, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é o mesmo padrão. Antes da pessoa se tornar diabética, 5 anos antes, 10 anos antes, ela já estava com distúrbios metabólicos, ela já estava doente, ela já estava internamente, fisiologicamente, com a sua saúde prejudicada, com a sua saúde metabólica ruim. Ela já estava doente. E a mesma coisa, essas pessoas, minha glicemia é 80, eu não tenho diabetes, vou continuar bebendo coca, vou continuar comendo porcaria, enfim. Mas o que acontece? A medicina convencional não mede insulina. Vai medir uma insulina dessa pessoa fatalmente, assim, de olho fechado, sem conhecer a pessoa, qualquer pessoa que estiver nessa live, que essa live chegar, for compartilhada, não importa. Qualquer pessoa que chegar nesse padrão, eu tenho glicemia de 80 e 90, vou continuar bebendo refri, vou continuar comendo industrializados, porque eu não tenho diabetes, minha genética é boa. Eu aposto um carro contra um cafezinho, como diz um dos meus professores, eu aposto meu notebook, que está aqui na minha frente. Começou a aparecer aí na live. Para qualquer coisa, a pessoa vai ter essa insulina acima de 5, sendo que o ideal é abaixo de 3. Quanto maior acima de 5, maior a incidência de doenças crônicas, né? Doença cardíaca, Alzheimer, pressão alta, gordura no fígado, obesidade, síndrome metabólica, ácido úrico, né? Problemas de gota e todos os demais problemas. Então você vai lá e o que é o comum? Pelo menos 10, né? A maioria da população é de 10 para cima. Daí a pessoa tem lá a glicemia de 87. Aí vai medir a insulina e tá lá 20. Só que o valor de referência vai até 23, e é o que já foi dito. Você está dentro do normal, mas o normal do mundo atual é um normal de pessoas doentes. Do que adianta você ser normal dentro de um valor de referência que representa pessoas doentes, 95% das pessoas que fizeram o exame naquele laboratório, que a média é de pessoas doentes. Porque raras pessoas, né? Ano passado eu fiz mais de 75 exames para cuidar da minha saúde, sem nenhum problema, sem nenhuma queixa, sem nada específico e grave. Só que isso é uma pessoa em 1 milhão que vai fazer os exames assim, as caras, sem ter nenhuma recomendação ou prescrição médica. Praticamente todas as pessoas vão com problema de saúde. Aí vai lá, a insulina está em 20. Essa já é uma insulina de uma pessoa diabética. Enfim, mas basicamente é isso. Vamos ver os comentários aqui, se tem alguma dúvida. Mônica dizendo, minha vitamina D estava em 80 até fevereiro. Sigo suplementando doses fisiológicas. Justamente, essa é a questão. Daí vocês vão no médico, né, com uma linha convencional. Não necessariamente é só médico de SUS, né? A maioria, inclusive, de médicos de convênio e até particular é de linha convencional, né? Um ou outro que se destaca dentro de uma linha mais integral, funcional, holística, enfim. Daí vai lá com uma vitamina D de 80, vai falar que está alto, que você vai ter cálculo renal, que você vai ter calcificação da sua aorta, que você vai ter um infarto amanhã. Se você não parar exatamente nesse momento, chegar na sua casa e jogar sua vitamina D no vaso, você vai infartar amanhã. Eu imagino eu chegando no consultório médico, a minha vitamina D que bateu 115, né? Enfim, o médico com certeza ia perguntar, você não tem pedra nos rins? Você não tem cálculo renal, cálculo na vesícula? Você não tem calcificação na aorta? Enfim, infelizmente, né, algo que não chega aos médicos. Inclusive hoje eu estava pensando isso, né? O médico ele devia estar lá para atender, que é o que de fato eles fazem, né? Eles não estudam por fora, ou seja, eles paralisam, eles se formam e paralisam, né? Médico, eu estou falando assim, qualquer profissional de saúde, né? Eu falo médico para não ficar toda hora repetindo médico, nutricionista, isso e aquilo. Enfim, mas o que é que deveria ser o papel real na sociedade? O médico, beleza, foi lá, fez a faculdade, ele vai aplicar o que aprendeu. O que é que acontece? Quem deveria ser os responsáveis por estar atrás dos estudos que saem dos pesquisadores, de realmente chegar a fazer chegar na população médica, nos profissionais de saúde, é as diretrizes, associação médica disso, de diabetes, de nefrologia, de infectologia, disso e daquilo. Eles deveriam ser os responsáveis
por estar 24 horas por dia monitorando todos os estudos randomizados, duplo cego, associativo, meta-análise e o caramba 4, para de fato chegar a um consenso e criar a diretriz disso, diretriz daquilo. Agora não, eles pegam diretrizes de estudos que estão lá da década de 60, já se passamos 50 anos, não mudaram as diretrizes, aos poucos estão alterando aqui um ponto aqui, uma vírgula ali, coisas superficiais, em um livro de 500 páginas, que obviamente nenhum médico, nenhum profissional da saúde vai parar a sua vida de atender para ler, porque ele precisa trabalhar, e aí obviamente coloca lá em letras miúdas, enfim, de forma muito implícita, que low carb é bom para emagrecer, que low carb é bom para diabetes, que vitamina D tem efeito na imunidade. Daí, enfim, fica essa questão toda, né, na sociedade, considerando uma vitamina D de 24, como foi o caso da minha mãe, como uma vitamina D normal. Sim, é normal, para as pessoas doentes é normal. A questão é, essa vitamina D é normal nas pessoas centenárias, nas pessoas com menores níveis de doenças crônicas, nas pessoas com maior nível de qualidade de vida, com menor sofrimento, com mais autonomia física, mental, com maior imunidade, com menor incidência de infecções respiratórias. Esse é o ponto, a reflexão, o pensamento que nós temos que ter em qualquer exame. Vitamina D, B12, colesterol, glicemia, insulina, o que quer que seja, não importa. Eu estou no valor apenas normal do valor de referência ou normal, que é considerado ótimo. O normal que está naquela população saudável. Porque já é sabido, né? As pessoas que fazem exames são aquelas pessoas com níveis doentes, né? Enfim. Eu fiz vários exames por conta própria e farei outros. O médico disse que minha vitamina D estava altíssima. Lá, eu falei, mano, é sempre assim. Não tem como. Antigamente, uns 2, 3 anos atrás, eu ainda deduzia, eu ainda nem terminei de ler o seu comentário, mas só para eu não esquecer aqui. Eu ainda deduzia, né? Dependendo do exame da pessoa, da situação da pessoa. Enfim, o médico vai falar isso, vai falar aquilo. A pessoa ia no consultório, o médico falava justamente a mesma coisa. Mas eu falava meio que pelo que eu via nos estudos, pelo que eu via na prática, pelo que eu via observando a minha realidade em volta. E aí eu chegava à conclusão e falava, vai acontecer assim, assim, assim. Mas hoje já nem é mais bola de cristal, de chutar, de arriscar, de dar um palpite, né? Infelizmente essa questão mesmo. Aí eu falei que quero mais de 100. Ele não gostou e disse que é das pedras. Não. Mônica, essa aqui eu vou ter que printar. Essa foi boa. Infelizmente, né? Acontece justamente isso. Minha mãe com a vitamina D de 24, né? Tava essa complicação toda também. Não, e o pior, né? O valor de referência vai de 20 a 100. Boa parte dos médicos aqui da minha cidade considera até 19, até 15 ainda normal. Teve uma colega da minha mãe que foi com 14 de vitamina D. A filha dela é com 10 de vitamina D, sendo que o mínimo é 20. E eles falaram que não precisava suplementar, que estava normal, que não tinha que fazer nada. Isso chega a ser um crime humanitário, chega a ser um crime contra a sociedade. E detalhe, essa pessoa ela fica com infecção viral direto. E ainda nesse momento que estamos vivendo, a pessoa pegar essa situação que estamos passando aí é papum, mano, é tchau. E aí chega num profissional que fala que 14 de vitamina D tá normal, é o cúmulo, né? Vitamina D para criança é o mesmo nível ideal para adulto? A D da minha menina está 66, 2 anos e 10 meses. Sim, Mônica, pelo seguinte, né, quando você vê lá no valor de laboratório, você vai ver lá de 20 a 100 nanogramas por ml. O que acontece? Esse nanogramas por ml ele vai ser proporcional à quantidade de sangue que a pessoa tem. Tanto é que quando vai doar sangue, né, eles perguntam o peso da pessoa, porque dependendo do peso, doa lá 350 ml, 400 ml, até 500 ml, né? Que aí é geralmente por volta ali dos 10% do que a pessoa tem no corpo. O que acontece? Esse nanograma por ml representa essa proporção sanguínea. Uma criança não tem 5, 6 litros de sangue como um adulto de 80 a 100 quilos. Ou seja, vamos por esse nível aí, 66. Vou pegar 65 aqui para arredondar e ficar mais fácil. 65 nanogramas por ml de vitamina D no adulto de 80 kg com 5, 6 litros de sangue é justamente isso. Representa nível de 66 de vitamina D referente a esses 5, 6 litros de sangue. Aí vamos supor que uma criança tem, sei lá, 1,5 litro, 2 litros de sangue. Esses 66 nanogramas por ml, ou seja, tem 2.000 ml. É 66 representando esses 2.000 ml, e não 66 do que seria 5, 6.000 ml. Entendeu? Ficou claro? Se não ficou claro, fica aberto para fazer dúvidas. Ela toma D e ainda toma sol. Excelente. Inclusive na live de 2 semanas atrás, de sábado, eu comentei sobre essa questão do quanto nós nos afastamos de qualquer contato com a natureza, andar descalço, andar na terra, tomar sol, inclusive entrando nesse espaço, né, de como está sendo a criação hoje e dessa relação
dessa criação das crianças, e inclusive teve relatos lá de mãe que retira um tempo, né, para levar a sua criança na escola, para, enfim, ir junto, né, criar essa conexão de mãe, de pai, filho, e, enfim, não tem essas questões de, não pode andar descalço, não pode andar na grama, não pode fazer isso, aquilo, é justamente isso, né, uma criança, naturalmente, ela vai buscar o ar livre para se brincar, ela vai buscar talvez uma sombra, porque talvez esteja muito calor, mas naturalmente ela busca estar em contato com o sol, andar descalço na grama, na terra, brincar de tal forma, enfim, justamente tudo isso contribui para o fortalecimento da imunidade, está mais que provado. Mas enfim, agradeço aí a presença de todos que estiverem em algum momento, se ninguém tem mais alguma dúvida, ficou confuso. Calma aí, mas tá bom para ela? Alimentação saudável, livre de leite, glúten, por aí vai. Não, perfeito, sim, é verdade. Eu acabei esquecendo de confirmar se estava bom ou não. Sim, acima de 100, acima de 60, né, pelo menos é um nível para qualquer pessoa. Daí justamente isso, vai ser proporcional à quantidade de sangue que a pessoa tem no seu corpo. Ou seja, vai estar sendo a dose fisiológica para ela. Então, estando entre 60 e 100, ok? Daí acima de 100 pode ser para qualquer pessoa também, desde que já tenha os equilíbrios, né? Entre a vitamina A, o magnésio, o zinco, a B2, a B9, a B12 e o selênio, né? Se tiver esses nutrientes nos níveis ótimos, que aí demanda um pouco mais de tempo, né? Não tem como entrar em detalhes nessa live, mas aí pode ficar 100, enfim, né? Vários de meus professores têm 120, 140. Meus pais moram na roça, lá a menina é colada na terra. Eu lembro, né, de uma cena bem nostálgica da minha infância, num sítio, né, numa chácara, sei lá, da avó da minha prima, né, da parte dela, né, não chega a ser minha avó. Enfim, da avó paterna dela, né. E aí, o que acontece? Nós brincando na lama, nós molhou, né, com tudo água assim, eu, meu primo e minha prima, e escorregando na lama, ficamos literalmente igual porco, lama dos pés à cabeça. E infelizmente hoje não se vê isso, né, não se vê essa questão da criança se conectando diretamente com terra, grama, areia, sol, o que quer que seja, qualquer forma de contato com a natureza, com rio, riacho, lagoa, não importa, né? Qualquer forma de natureza vai ser benéfico. Eu sei que a pediatra dela vai chiar quando... Ai, gente. Mas beleza, pessoal, agradeço a presença de todos vocês e boa noite, fiquem com Deus, bom fim de semana para vocês e até mais.